Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que é muito conhecido nas escrituras, tanto em Êxodo, tanto em Números, como em Levítico. Hoje nós vamos falar sobre o Kohen Gadol Aharon. Você sabe quem era o Kohen Gadol? O grande sacerdote do povo israelita, do povo judeu, quando eles estavam ali no deserto, que é conhecido por muitos de nós como o Arão. Ele era irmão de Moshe Rabbeinu, de Moisés, e também de Miriam, a grande profetisa ali do povo de Israel. Conta-nos que o Arão, ele era o homem, o amante da paz. Ele era aquele homem que apaziguava os judeus, o povo de Israel, uns com os outros, e até mesmo Deus. Ele reconciliava Deus com o povo e o povo com Deus. A gente vê que o Eterno ali olhou para Arão e viu nele o potencial, que era um homem que amava o seu semelhante, amava o seu próximo. Conta-nos que, o Midrash nos conta, a parábola nos conta, que ele era aquele israelita, né? Antes de ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele era aquele israelita que ele unia as pessoas. Ou seja, se houvesse ali uma briga entre dois israelitas, ele logo procurava ali com vamos dizer, uma mentira assim inocente, ele ia até vamos dar um exemplo aqui, o Shimon, ele ia até a tenda do Shimon e tinha o Yaakov. O Yaakov e o Shimon tinham discutido, tinham brigado. Estava chateado um com o outro. O que acontecia? Arão ia até a tenda lá do Shimon e dizia: olha, Shimon, o Yaakov está muito arrependido, ele está muito triste, ele quer muita reconciliação com você. Ou seja, ele se desculpava ali por ambas as partes, e ali ele dizia: olha, ele está esperando você reconciliar com ele, falar com ele, né? E ali ele corria, ia também lá para a tenda do Yaakov e dizia: olha, Yaakov, o Shimon está muito arrependido daquilo que ele falou, ele quer uma reconciliação com você. Ou seja, Arão fazia que aqueles dois israelitas se encontrassem, se abraçassem, choravam juntos e ali continuavam os seus raverinhos, sendo amigos. Ou seja, esse era o personagem do grande Arão. E aí Deus olhou para Arão e viu essa potência, né, de amor pela paz, da reconciliação, e ali o chamou, né, para o ministério do sumo sacerdote, para ser o sacerdote do povo judeu. Até o povo judeu, quando eles estavam em pecado, em transgressão, quando Deus ali, ele colocava as suas pragas no meio do povo, quando o povo pecava, desobedecia a Deus, corria lá o Arão, ali com o incensário. A gente vê isso lá em Números, né, na Paraxá de Cora. A gente vê lá no capítulo, se eu não me engano, o capítulo aqui, deixa eu ver, capítulo 17, no versículo 12, diz: tomou Arão, como falou Moisés, e correu ao meio da congregação, e eis que já havia começado a mortandade do povo, e pôs-se o incenso e fez expiação pelo povo. Então esse era o Arão. Ele correu, pegou o incensário e ali começou a passar ali aquela fumaça daquela época com os incensários, né, com incenso, com cheiro, para parar aquela mortandade, aquela praga que estava matando o povo judeu. E ele fazia expiação pelo povo e ali cessava ali aquela praga. O Arão também, ele tinha um cajado, e esse cajado era o cajado miraculoso. Esse cajado foi criado por Deus no sexto dia da criação, ou seja, no crepúsculo ali do sexto dia. E esse cajado, todas as vezes que alguém se levantava contra Arão, né? Então, aquele cajado, ele fazia um grande milagre. Ele dava frutos, e os frutos eram os frutos da amendoeira, né? Então, toda a vida que ali era a qualificação ali de sacerdote, de sumo sacerdote do povo, era, vamos dizer assim, desafiada ali por outro. Então Deus confirmava ali o ministério de Arão, ali florescendo, dando amendoeiras. Quando Arão morreu,
Arão, ele na sua morte se deu por um beijo da Shekhinah, da presença divina que veio sobre Arão e tirou a sua alma. Ou seja, não foi o malar da morte, o agrilhão da morte que tirou ali a Neshama, a alma de Arão, mas o próprio Deus, com a sua presença divina, com a Shekhinah, presença divina, tirou ali a alma de Arão. Quando o Arão morreu, ele era muito popular entre o povo, entre os israelitas, né? O que nos explica que foi pranteado por toda a casa de Israel, lá em Números capítulo 20, versículo 29. O simbolismo da grande perda que representou a morte foi o desaparecimento ali da coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, ou seja, o mérito de Sadiquim, o mérito de Sadiq, Arão, era o seu mérito, daquilo que ele era. O mérito dele era a coluna que o Eterno colocou para guiar o povo judeu durante a noite nas suas peregrinações ali, 40 anos ali pelo deserto. Então, esse era o grande Arão. Embora tivesse sido responsável pela feitura ali do bezerro de ouro, ele fez porque não quis que os israelitas se tornassem culpados pelo pecado maior de matar o seu sumo sacerdote. Olha como Arão amava ali cada tribo, amava os israelitas, ou seja, ele permitiu que aquele bezerro, que foi aquela grande avodazará, né, onde o povo judeu teve que pagar futuramente coisas terríveis por feito aquela idolatria, né? Aquela avodazará, um serviço esquisito, né? Avodazará significa serviço estranho, né? Fazendo ali aquele bezerro de fundição, né? Aquele bezerro de ouro. Nos conta até o Midrash, a parábola, que aquele bezerro ele saltava, ele criou vida, ele pulava. Existe um assunto, depois a gente fala sobre isso aí, sobre o bezerro de ouro. Mas ele permitiu para que o povo de Israel não cometesse o maior pecado. Qual era o maior pecado? De matar o Kohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote que o próprio Deus tinha escolhido, que era o Arão, né? Conta-nos também que Arão, ele é um dos 7 pastores fiéis de Israel, né? Ele era um pastorzão ali do povo judeu, ele amava o povo judeu, assim como amava o seu irmão Moshe Rabbeinu, né? Moisés, o mestre. Ele, como amava o povo judeu, até diz que o Eterno poderia tirar o nome dele do livro da vida, né? E não queria que um anjo fosse na frente do povo se não fosse o Eterno. Esse era também Moisés, né? Mas, como nós estamos falando aqui de Arão, ele também é conhecido como os 7 pastores do povo de Israel. Era um título dado o mais destacado líderes bíblicos que são convidados pela Sukkah em todas as noites de Sukkot como hóspedes espirituais, ou seja, o povo judeu, em todos os anos, eles celebram a festa de Sukkot, ou seja, as cabanas, relembrando ali 40 anos que o povo judeu esteve vivendo, morando em cabanas ali no deserto. Todos os anos nós temos essa festa chamada Sukkot, que relembra ali também o grande pastorzão, o Arão, que amava o povo judeu como hóspedes espirituais ali na festa de Sukkot. Então esse é o grande Arão, o grande líder, o grande sumo sacerdote, o Kohen Gadol do povo judeu, do povo de Israel.